Está começando mais o Ideias da Aldeia para as 22 cidades acreanas. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com a Eufrásia Cadorim, ela que é cirurgiã dentista, membro do Conselho Estadual de Saúde e uma das organizadoras da primeira Conferência Estadual de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde. Boa noite, Eufrásia, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, eu que agradeço o convite em nome do Conselho Estadual de Saúde. Eufrásia, o que é essa conferência? O nome é bem grande, né? Primeira Conferência Estadual de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde. Na verdade, essa conferência é um evento que ocorre tanto nos municípios, estado e no âmbito federal, e ele visa, a gente está definindo as políticas públicas para o trabalhador do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que saúde não se faz só com equipamentos, com tecnologias, mas principalmente com os trabalhadores, na área de saúde. E esses precisam saber exatamente o que eles precisam estar fazendo e estar envolvidos com o trabalho que eles executam. Correto. Eufrásia, a gente falava antes de começar a entrevista que tem uma pequena diferença entre educação em saúde e educação na saúde. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Essa conferência ela está tratando especificamente da educação na saúde, que na verdade ela está envolvendo a qualificação dos profissionais que trabalham no SUS. E enquanto que a educação em saúde é a atividade que o profissional de saúde executa para fora, para a comunidade. Então, educar a saúde quanto educar a população quanto aos hábitos de higiene, hábitos saudáveis, várias coisas. Educação em Isso saúde. Seria educação em saúde, o nosso trabalho para fora. Correto. Doutora, e como é que se deu o processo de construção dessa conferência? Essa é uma conferência estadual, então houve antes conferências municipais. Isso, nós tivemos 14 municípios que estão representados nessa conferência. Foram feitos em alguns municípios essas conferências, alguns puxando sozinho, outros se reuniram por regionais e fizeram as suas conferências, escolheram seus delegados. E aí esses delegados eles são escolhidos de forma que a gente fala na saúde paritária, que seriam os usuários do sistema, que são 50%, que estão representados, e aí 25% de profissionais e 25% de gestores. Então nós temos aí nessas conferências um espaço rico e democrático, onde está envolvido os três lados. Correto. Doutora, e quem são os usuários, só para a gente ter isso mais claro, quem são os usuários, quem são os gestores e esses outros 25% também que estão... Bom, os 25% de trabalhador na saúde, os profissionais que têm uma formação na área da saúde, e aí envolvidos desde a servente, até um profissional com nível superior, com graduação. E os gestores, que são aqueles que têm cargo de chefia, que definem, que comandam, entre aspas, o sistema, e os usuários, que são aqueles que vão em busca dos serviços. E aí uma coisa importante é que a gente não mistura, porque assim, às vezes a gente diz, o trabalhador ele é um usuário. Claro, quando ele está doente ou não, às vezes Correto. A gente não procura o serviço só quando está doente, mas ele também é um usuário do sistema, só que ele tem uma outra visão, que é uma visão de trabalhador. Então o rico disso é a gente respeitar realmente os 50% de usuário, que são aquelas pessoas que têm uma visão diferente de quem tem uma formação na área da saúde ou de um gestor na saúde, que tem a experiência dele, a vivência dele e a riqueza para contribuir nesse processo. Correto. Eufrásia, essa conferência estadual ela é a preparação para a conferência nacional que vai acontecer em março. Quais são os principais encaminhamentos que estão se fazendo para levar a Brasília nessa conferência nacional? Bom, a etapa nacional, a gente vai estar enviando 12 delegados, que serão escolhidos amanhã, e aí a gente está defendendo uma coisa que a gente precisa estar levando muito aí para fora, para o pessoal do Sul e do Sudeste, é uma questão que a gente tem do fator amazônico, a nossa realidade, que aí a gente, aí para fora a gente tem, por mais que eles falem de uma área rural, por exemplo, é completamente diferente de uma área rural daqui, que às vezes a gente tem municípios que a gente não consegue pôr profissionais lá. Tem dificuldade de acesso e de fixação dos profissionais. Então, a gente percebe também que a maioria dos profissionais, e aí médicos, dentistas, enfermeiros, nível superior, eles estão concentrados nas regiões
né, do Sul e do Sudeste. Por quê? Porque lá a qualidade de vida para eles, né, é melhor, eles têm mais facilidade para estar especializando, fazendo cursos. Então, eles preferem ficar nesses grandes centros ao invés de virem trabalhar na nossa região. Isso dificulta, né, essa fixação dos profissionais, por isso que a gente tem uma deficiência muito grande de profissionais da saúde aqui no nosso estado. E isso é um fator que a gente precisa estar colocando para lá. Olha, quando a gente for definir financiamento para o trabalhador da saúde, a gente precisa estar diferenciando o Acre de São Paulo, por exemplo, né, que tem universidades, que tem profissionais saindo a toda hora, e a gente aqui não tem. A gente vai formar uma turma de medicina agora, né, e quem sabe mais para frente essa realidade melhore, mas por enquanto a gente ainda está muito aquém, né, do que se deseja. Correto. Eufrásia, melhorar o servidor da saúde, o trabalhador em saúde, por consequência lógica e direta, melhorar a saúde também. Em que medida esse tipo de discussão faz com que a saúde no nosso estado melhore, na tua opinião? Bom, a gente vem saída de um processo de formação acadêmica, formação profissional muito técnica, né? E a questão das especialidades. A gente tem um profissional para cuidar do pé, o outro para cuidar da mão, o outro para cuidar da cabeça. E hoje a proposta é a gente estar garantindo um atendimento integral, ver o cidadão, o usuário, o paciente que chega como um todo. É o que se chama de visão holística? Isso. E aí não só para a doença, mas também para o processo que levou aquele indivíduo a adoecer, o contexto social no qual ele está envolvido, porque às vezes a gente vai ver nos centros de saúde, as pessoas procuram, aí passa remédio para verme. Daqui a 3 meses as crianças voltam com verme. E aí vai ficar passando remédio. Se a gente não mudar a realidade dele lá na casa dele, a gente vai continuar sempre passando remédio, não vai mudar nada. E é muito cômodo isso, né? E é mais fácil, né? Então a gente precisa estar mudando, né, essa concepção do que é saúde. A saúde, se a gente for ver, ela tem relação com a educação, ela tem relação com o saneamento básico, com vários setores. E aí o profissional de saúde, ele tem essa riqueza, né? Ele tem essa possibilidade de estar trabalhando de forma intersetorial para estar mudando a realidade. O conhecimento, e aí é um desafio para nós profissionais, porque nós somos formados com a visão técnico-científica do que é geralmente doença. A gente não sabe articular, a gente geralmente não é muito político, e precisa ser, né, para a gente estar mudando essa realidade. Então esse é um desafio, né, estar mudando essa concepção muito técnica que nós profissionais temos. Ela é importante, mas não é tudo. Né? Correto. Inclusive, doutora, o curso de medicina do Acre tem meio que servido de parâmetro, porque no primeiro ano os alunos passam a ter esse contato com a medicina social, meio que ao contrário do que acontece na maioria das universidades do país. Esse tipo de tratamento, de direcionamento do acadêmico, né, do estudante na área de saúde, não só na área de medicina, pode ser de repente enfermagem ou outros cursos que venham a ser dados aqui no Acre, ele provoca uma alteração na postura desse profissional quando ele entra no mercado de trabalho? Com certeza, porque daí ele já vai estar mais envolvido com a realidade, com o que ele vai se deparar, né? Ele sai daquela visão que ele tem técnica e aplica o conhecimento científico à realidade. Então é como se primeiro desse um choque, né? Vai conhecer a realidade, agora vai buscar trabalhar em cima dessa realidade. E aí hoje a gente tem uma proposta de política de educação permanente, que a gente fala educação permanente na saúde, é justamente isso. Você está trabalhando, qualificando o profissional de acordo com a necessidade dele. Não adianta o Ministério da Saúde dizer que a gente tem que fazer um curso, por exemplo, eu vou colocar uma coisa absurda, né, que eu espero que nunca aconteça, mas doença de Chagas, que é uma coisa que a gente não tem aqui na nossa região. Aí o Ministério determina que vai vir recurso para isso. Ele não conhece a nossa realidade e a gente tem que acatar. E aquele recurso só pode ser utilizado para um curso aquilo, de doença específico. De Chagas, Então, assim, a proposta da educação permanente é romper com isso. E aí é uma dificuldade muito grande, porque a gente não está acostumado a construir, a fazer juntos, né? É mais cômodo a gente pegar um caderninho, pôr embaixo do braço e aqui pegar um monte de conhecimento e muitas das vezes não conseguir colocar em prática. Quando chega no local de trabalho, a gente engaveta e a gente não vê o resultado disso na ponta. Se nós formos contar, a saúde investe muito em capacitações, mas a gente não vê a efetividade disso, né?
E aí a gente questiona até que ponto vale a pena essas capacitações. Né? Essa colocação que você está fazendo tem muito a ver com o que eu vou te perguntar agora. A gente fala muito em recursos humanos, em capacitação, em recursos humanos, em relações humanas, e isso está diretamente ligado a um processo de humanização por que passa a saúde. Como é que isso pode ser sentido pela população, pelos usuários do sistema de saúde? A gente tem se falado muito, no Ministério também tem a política de humanização como uma das prioridades. E aí quando a gente fala em humanização, não é humanização somente para fora do serviço, né? Do profissional com o paciente que chega lá para ser atendido, mas a humanização entre os próprios servidores mesmo. Condições de trabalho, um ambiente favorável, um ambiente que lhe dê prazer. Você imagina uma pessoa que passa num plantão de 12 horas no hospital. É uma segunda casa, é uma família. Então, ele precisa desenvolver relações, né, que respeitem os problemas dele. Às vezes ele está doente e precisa tratar uma pessoa que está doente, se ele não está bem. Então, tudo isso tem que ser considerado nesse processo de humanização, né, para que a gente possa estar valorizando o profissional. Né, não só a valorização salarial, né, que se questiona muito, mas assim, às vezes ele pode até estar um pouco insatisfeito com o salário, mas se ele tem umas condições de trabalho, se ele sente prazer em ir trabalhar, ele vai atender bem melhor, ele vai sorrir, né? Então, e às vezes a pessoa vai num posto de saúde só para conversar, ela quer, lógico, ela, né, tem doenças que ela somatiza por problemas e tal, mas ela quer uma atenção, ela quer um carinho, uma palavra amiga. Né? E às vezes até a pessoa que está na limpeza pode dar essa atenção que essa pessoa está indo atrás. Né? Isso vai minando um pouco aquele velho problema do médico que nem olha na cara e já passa a receita. Né? E isso a gente tem que romper, né? Porque se a gente continuar com essa cultura, a gente não vai resolver. Né? Hoje, nós profissionais, né? E as pessoas, todos os usuários, eles são tão relacionados com problemas, com um monte de coisa que precisa ser considerada. Tem dor de cabeça, por exemplo, que não tem nada a ver se você for buscar uma doença, não tem nada a ver. É porque o cara não tem emprego, é porque brigou, né? A esposa brigou com o marido, ou os filhos são viciados. E às vezes, aí a gente vai e passa a medicação para dor de cabeça e não se preocupou com o que está causando a dor de cabeça. E não vai resolver, essa pessoa vai continuar indo atrás de remédio para dor de cabeça. E aí vai estar dando só despesa, né? A gente podia solucionar só com uma conversa. Às vezes seria muito mais barato do que comprar medicação. Do que né? passar remédio. Doutora Eufrásia, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continua o nosso bate-papo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta conversando com a doutora Eufrásia Cadorim, ela que é uma das organizadoras da primeira Conferência Estadual de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde. Doutora, no bloco anterior nós falávamos sobre esse processo de humanização, porque está passando a saúde no Brasil e no Acre também. Como que essa conferência está pensando essa humanização? Existem 4 eixos temáticos em que estão sendo trabalhadas as reivindicações, tanto do trabalhador em função de si próprio, tem uma parte de negociações, direitos de greve, direitos dos trabalhadores na saúde, e com relação ao que esses trabalhadores oferecem para a população também. Tem um eixo que é mais ligado à própria educação, à formação desses trabalhadores. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre cada um desses eixos temáticos e qual a relação que eles têm com a nossa realidade. Certo. Bom, com relação à gestão do trabalho, que é o primeiro eixo, nós vamos discutir justamente essa questão da humanização, né? Que política que a gente precisa estar implementando no nosso Estado para que a gente tenha, de fato, essa humanização na prática. A gente está trabalhando também ver as condições
de trabalho do profissional, a construção de um plano, e isso é uma proposta de âmbito nacional, um plano de cargos, carreiras e salário do SUS, né? Não que os profissionais da saúde sejam mais importantes do que os outros profissionais da rede pública, mas é porque a gente tem uma peculiaridade que é com relação à municipalização, que ela está acontecendo na educação, mas ela já aconteceu há algum tempo na saúde. E hoje nós temos o profissional do SUS e não o profissional do município, ou o profissional do Estado, ou o profissional da União. Porque nós temos profissionais da União que estão trabalhando num posto municipal, ou do Estado que estão trabalhando num posto municipal. E aí nisso a gente cria um certo desnível, né, com relação a salários e outras coisas. Então se pensa hoje um plano de cargos do SUS. Isso, só para ficar um pouco mais claro, o SUS é o Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. Acaba que mesmo um posto de saúde que seja ligado ao município, por exemplo, a uma cidade como Manoel Urbano, pode ter alguém do SUS, ou seja, um servidor federal trabalhando nesse posto de saúde, por conta do sistema ser único. Isso acontece no país inteiro. Nós temos hoje, por exemplo, os profissionais que antes eram os agentes da FUNASA, os guardas da SUCAM, trabalhando hoje no município como agente de endemias, né? Nós temos médicos, enfermeiros, profissionais de nível médio, que antes eram do Estado e hoje estão trabalhando nos postos. E hoje nós temos, por exemplo, técnico em enfermagem do Estado ganhando um valor e do município ganhando outro, fazendo a mesma coisa no mesmo ambiente de trabalho. Isso gera uma certa insatisfação, por isso que está se pensando como estratégia, né, de âmbito nacional, esse plano único para o servidor do SUS. Porque o SUS, como um sistema único de saúde, ele tem que garantir a atenção integral do usuário. O que é isso? Desde o centro e posto resolver o problema dele, quando não dá, ele ir para um serviço maior, que seriam os hospitais, e aí, se for o caso, também para fora. Né? Então, essa é a atenção integral, você garantir nos diversos níveis a resolutividade do problema do cidadão, do usuário. Doutora, já que a gente entrou nesse assunto do SUS e do funcionamento do nosso Sistema Único de Saúde, essa atenção integral ao usuário, que inclusive está representado nessa conferência, ela tem acontecido de forma satisfatória? Infelizmente ainda não, né? A gente percebe que a gente não tem conseguido dar as respostas para a maioria dos problemas que acontecem, né? Por deficiências diversas, não só dos profissionais, mas da gestão também, né? E a nossa formação muito técnica, como eu já comentei anteriormente, então a gente não consegue ver um indivíduo inserido num espaço social. Geralmente a gente olha para o doente, né? Que ataca a doença. E dificilmente alguém vai numa unidade de saúde quando está saudável, né? Então, hoje, assim, na prática, a gente tem um sistema único da doença. Se a gente for levar ao pé da letra, nós não temos um sistema único de saúde, porque, infelizmente, ainda a doença predomina. Então, a gente precisa inverter esse modelo, a gente precisa estar trabalhando, né? Prevenindo desde a criança, né, trabalhando a mãe quando fica grávida, várias coisas para a gente garantir essa atenção. Isso entra justamente talvez tenha muita relação com esse segundo eixo temático, que é a educação na saúde, aquilo que você tinha explicado, a educação em saúde, que é trabalhar a prevenção como uma alternativa para uma série de casos que chegam ao SUS. Já no estágio de doença, né? Isso, na verdade, a promoção ela é uma estratégia do Sistema Único para reverter o modelo que a gente tem. Não adianta a gente ter médicos e outros profissionais, né? Os hospitais bem equipados, se a população está adoecendo muito e a gente não dá conta de atender na rede. Então, a gente tem que evitar que a população adoeça. Por exemplo, um exemplo clássico. Um paciente que tem um problema de pressão alta. A gente pode controlar essa pressão num centro de saúde, né? Uma alimentação, uma medicação, para evitar que esse paciente tenha um derrame e precise ir para o hospital, tenha sequelas, fique, né, com problemas que não possa mais trabalhar, exercer suas funções. Então, são coisas pequenas que a gente pode resolver aqui,
na atenção básica, que a gente chama, nos centros e postos, evitar que isso vá para o hospital, porque no hospital é mais caro, né? O Claro. custo vai ser bem maior. Então, a gente precisa estar invertendo, desde a questão do financiamento também, né? Tá valorizando mais essa parte. O profissional da atenção básica, dos centros e postos e do Programa de Saúde da Família, ele tem um poder muito grande na relação, né, do profissional, usuário e a comunidade no qual ele está inserido. E aí a educação na saúde trabalha justamente isso, né? A gente deixar de ser aquele profissional técnico e resolver o problema enquanto está mais fácil de resolver. A gente está trabalhando hoje a proposta da educação permanente, que está sendo muito discutida nesse eixo da educação na saúde, justamente para estar trabalhando de acordo com a nossa realidade. Qual é o problema que a minha população lá da Cidade Nova tem, que deve ser diferente da população do Ayrton Senna? Quais são as doenças mais comuns? E aí o profissional que trabalha no Ayrton Senna, né, embora com a mesma formação, mas ele vai ter que ter algumas ações, vai ter que fazer algumas coisas que o profissional da Cidade Nova não vai fazer. Uhum. Então, a educação permanente, ela trata dessas especificidades, tanto dentro de uma cidade, né, quanto de regiões, da diversidade do nosso país, né, que a gente tem. Correto. Doutora, a senhora colocou também uma informação de que a prevenção ela está sendo realmente necessária para que se reverta esse quadro, né? Que as pessoas não vão buscar o sistema de saúde, o sistema público de saúde, só quando estão doentes. E a senhora é cirurgiã dentista, como é que, por exemplo, se faz, para a gente ter uma ideia mais prática, como é que se faz a prevenção, por exemplo, dessa área da saúde que é tão delicada, dessa saúde bucal? Como é que se pode reverter esse quadro? Porque, por exemplo, com relação aos dentes e com relação à saúde bucal, as pessoas geralmente vão ao dentista quando estão com o dente latejando, doendo já, né? Quando começa a doer. E a gente hoje, infelizmente, o Brasil, ele é um país onde nós temos um número grande de desdentados, né? Então, a gente precisa começar a prevenir desde o nascimento mesmo. O bebê, começar a orientar a mãe a fazer a limpeza, a comida, né? Quais são os alimentos favoráveis. Aí você começa, porque quando a criança já está com 6 anos, ela vai ter uma facilidade maior, né, de estar começando o dente permanente. Aí, então a gente tem que começar a trabalhar a informação desde novinho, né? O bebezinho já começar a escovar. E aí a gente sabe que a cárie, ela é uma doença facilmente prevenível, mas infelizmente a gente não tem isso hoje. Se a gente tem uma dificuldade até no Programa de Saúde da Família, que a gente fala, que a gente tem dentista envolvido, porque a gente tem uma demanda tão grande que às vezes a gente não consegue desenvolver as ações de promoção, de prevenção, que são fundamentais. Porque acaba o atendimento toma todo o tempo. Porque como é que você vai chegar para um paciente, ele está com dor de dente, você vai, mas você tem que escovar, tem que cuidar da alimentação dele, ele está precisando de arrancar o dente, ou quer fazer um canal, né? Ele precisa resolver o problema dele, da dor ali, né? E aí, se você deixar de atender para estar fazendo a prevenção, para a população, isso é complicado, né? Porque é uma necessidade que ele tem. Então, hoje nós temos que caminhar paralelo, né? Temos que garantir as duas coisas, a recuperação, que a gente fala de reabilitação, e a promoção à saúde. Chegar o momento que a promoção vai se sobrepor a essa recuperação. E aí uma outra coisa que a gente está trabalhando como eixo é a questão do controle social, na gestão do trabalho e na educação. O que é esse controle social? É a comunidade, a população participando. Nós temos nos conselhos de saúde, nessas conferências, a participação de 50% de usuários. Então, a voz deles é importante, o saber deles é importante, porque eu tenho o meu saber enquanto profissional e ele tem o da necessidade dele. E isso, junto com o do gestor, a gente vai juntar e vai definir o que é melhor para todos. Doutora, nesse eixo de... Como é que se dá o nome desse controle eixo? Social. De controle social. O Acre tem uma peculiaridade muito grande, não, na verdade não só o Acre, os estados da Amazônia como um todo, de ter grande parte da população do estado dentro da mata, dentro da floresta. São seringueiros, ribeirinhos e mesmo colonos. Como é que dentro desse controle social, dessa visão de participação da população no que deve ser feito, como é que esse sistema de saúde e mesmo o Conselho Estadual de Saúde
pensa que as ações de saúde devem chegar para atingir essas pessoas que estão nessa condição, se não de isolamento, mas de distanciamento, porque é mais distante, é muito mais fácil para alguém que está aqui na cidade acessar um posto de saúde, acessar um hospital. E aí a gente já teve alguns ganhos por conta dessa participação popular do controle social, que garantiu o que a gente chama hoje de fator amazônico. O que é isso? É um financiamento diferenciado para os estados da Amazônia. Ou seja, a gente vai ter recurso por conta de uma diferença que a gente tem das outras regiões. Uhum. E isso vai permitir pagar melhor um profissional para ele fixar no interior. Então, isso foi uma conquista do controle social, porque foi uma coisa aprovada na 12ª conferência, que ocorreu em 2003, se não me falha a memória. E para você ter uma ideia, essa política ela foi aprovada esse ano, tá? Há um mês ela foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde, como uma proposta efetiva, que a gente vai ter um financiamento para estar levando em consideração as realidades locais. Então, isso é uma conquista dessa participação do controle social. Isso é uma coisa muito legal, porque se a gente não estiver lá sendo representado, as pessoas não vão saber a nossa realidade. E vão decidir... E aí vão ficar resolvendo fazer curso de doença de Chagas aqui pra gente. Doutora, e como é que estão as expectativas, então, para a Conferência Nacional que acontece no dia... 27 a 30 de março. 27 a 30 de março. Tem um outro eixo também, que é a questão da negociação do trabalho, que é uma coisa que hoje também é uma política nacional, que permite a negociação e a pactuação entre gestor e trabalhador, que é a questão da formação das mesas de negociação que fiquem atuando de forma permanente. E essas mesas elas estão ligadas ao Conselho de Saúde, ou seja, elas reúnem aqui os trabalhadores e os gestores, definem o que é melhor, vão discutir quantos profissionais a gente precisa no município tal, que cursos a gente precisa fazer, que política de educação a gente precisa desenvolver. Definiu, leva para o conselho referenda ou não, e aí põe em prática, ou resolve fazer tudo diferente. Ou seja, é uma forma de democratizar as relações de trabalho no âmbito da saúde. Isso, a ideia é uma participação democrática, porque hoje a gente não tem mais uma relação de patrão e empregado, Todos são responsáveis. Colegas de trabalho. Isso, e nada melhor do que a gente envolver, porque isso é uma forma até de tornar o trabalhador responsável por aquilo. Se a gente toma uma decisão em conjunto com o gestor e a gente se sente responsável, a gente vai pôr em prática. Agora, quando vem uma decisão de cima para baixo, o secretário de saúde, por exemplo, define que eu lá no posto vou ter que atender 50 pessoas. Se não for uma decisão compartilhada, dificilmente eu vou pôr em prática. Correto. Então, a importância desse diálogo permanente. Isso. E aí isso está sendo bem discutido também na Conferência Nacional. A questão da desprecarização do serviço, do trabalho em si. A questão dos vínculos, É uma política muito, muito forte do Ministério da Saúde, em questão de ter um profissional com um vínculo estável, que lhe permita ter férias, ter seus direitos trabalhistas respeitados, que permita que a gente invista na qualificação desse profissional. Porque se a gente não tem um profissional com vínculo, hoje ele está, a gente faz o investimento e aí ano que vem ele não vai mais estar. A gente jogou recurso fora. Então é necessário a gente ter hoje as relações de trabalho bem definidas, todos vão ganhar com isso, Claro. Principalmente a população, que é o nosso alvo, que é a razão da gente existir, Porque se não fosse o usuário, não tinha que ter médico, profissional do dentista, sistema, enfermeiro. Nenhum. Doutora, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia e boa sorte na conferência em Brasília, que vai acontecer de 27 a 30 de março. Agora. Isso. Eu que agradeço, em nome do Conselho Estadual de Saúde, e nos colocamos também no Conselho para dúvidas, esclarecimentos, e colocamos à disposição quando precisarem de alguma coisa. Só nos procurar. Bacana, muito obrigado. E o Acre agradece também por essas informações tão importantes para todo mundo. Afinal, todo mundo precisa cuidar da sua saúde. Com certeza. Muito obrigado também aos 22 municípios do Acre que acompanharam essa entrevista, esse bate-papo sobre as ações do Conselho Estadual de Saúde e sobre essa conferência tão importante para melhorar a saúde do nosso estado. Até a próxima, a gente se vê.